Queridos, eu gostaria de ler com você. Vamos começar aqui em Lucas capítulo 19, versículo 10. Lucas capítulo 19, versículo 10. É um texto muito bem conhecido. Lucas capítulo 19, no versículo 10. Porque o Filho do Homem, que é Jesus, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Irmãos, que versículo lindo e maravilhoso. Eu quero fazer uma colocação nessa noite. Você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza da sua salvação? Responda para você mesmo. Você tem certeza da sua salvação? Isso é uma pergunta muito séria. E nós precisamos realmente sabermos a resposta. Você tem certeza da sua salvação? E uma segunda pergunta: é possível ter a certeza da salvação? Queridos, a primeira coisa, nós temos um modelo, tanto para uma pergunta como a outra. Esse modelo é o próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus está dizendo aqui, que Ele, o Filho do Homem, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus, Ele deixa bem claro a sua missão na terra. A sua missão na terra foi buscar e salvar o que se havia perdido. E Ele tinha total conhecimento do que Ele deveria fazer. E o que Ele deveria fazer? Dar a vida dele. Vamos para Mateus capítulo 20. Muito obrigado. Mateus 20, versículo 28. Mateus, capítulo 20, versículo 28. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido. Olha bem, Jesus, Ele tinha consciência de que Ele tinha vindo à terra, não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus veio para dar a vida dele em resgate de muitos, para salvar, para comprar, em outras palavras, muitos. Em Apocalipse está escrito que pelo sangue dele, pelo sangue de Jesus, Ele comprou homens de toda raça, tribos e línguas. Então o nosso modelo é um modelo muito bem claro, é Jesus. E Ele sabia o que Ele veio fazer na terra. Ele sabia o que deveria fazer, que era dar a sua vida. E por que Ele deveria dar a sua vida? Porque Ele resgataria a humanidade. E que no futuro, preste muita atenção, Ele estaria reinando. Vamos ler apenas um versículo, Mateus 19, versículo 27. Mateus 19, 27. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? E aí Jesus disse-lhe: em verdade vos digo, que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E aí Jesus vai expandir o negócio. E Ele disse: todo aquele que tiver deixado casas, ou irmão, ou irmã, seu pai, ou mãe, ou mulher, ou filho, ou terras, por amor do meu nome,
receberá 100 vezes tanto, e aqui ele diz, herdará a vida, herdar, tomar posse da vida eterna, ter o direito à vida eterna. Observe que Jesus, ele deixa bem claro, Jesus, ele estabelece, irmãos, princípios maravilhosos, e como nós sabemos, Jesus, ele cumpriu com uma promessa, de que ele compraria para Deus homens de todas as tribos, raças e línguas, através do seu sacrifício, e isso ficou tão claro, mas tão evidente, que a morte de Jesus na cruz, foi para nos salvar, que em Atos capítulo 2, nas primeiras, ou melhor, na primeira mensagem dos apóstolos, após Jesus subir aos céus, e se assentar à destra de Deus, em Atos capítulo 2, versículo 22, os apóstolos na mensagem explicam, varões israelitas, escutai essas palavras, a Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. A esse que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-vos o crucificaste e matastes pelas mãos de injusto, a qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Irmãos, os apóstolos entenderam que Jesus se tornou o Salvador de toda a humanidade, e eles estão explicando que Jesus, por determinação, por conselho de Deus, havia morrido na cruz, e que eles haviam matado a Jesus, mas que Jesus ressuscitou de entre os mortos. Entenda bem, Jesus ressuscita, e no capítulo 2, versículo 36, esse Jesus ressuscitado, saiba-se pois com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Ou seja, Jesus, ao dar a sua vida, ao ressuscitar, ele se torna o Senhor e Cristo. A partir daí a salvação, ela se torna algo que o ser humano pode adquirir, pode alcançar. E vamos para o capítulo 3, versículo 14. Mas vós negaste o santo, o justo, e pediste que você desse um homicida, e mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. Observe bem, que os apóstolos compreenderam que tudo se cumpriu, que agora eu e você, e todo ser humano, podemos ter a salvação através do príncipe da vida, o príncipe da vida. Irmãos, esse Jesus, que morreu e Deus o ressuscitou, ele deixou bem claro, que ele daria a vida dele, e que ele havia vindo com o propósito de nos salvar, de nos resgatar, e ele também deixou bem claro, que ele vai voltar. Olha aí Atos 3:20, 3:20, e envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos seus santos profetas, desde o princípio. Porque talvez você imagine, que Jesus, como já foi pregado que ele vai voltar durante esses 2000 anos, ele está demorando. Não, ele está esperando se cumprir tudo que foi profetizado, porque não se passará um tio, mas cada uma das gerações que viveu, teve que ter essa oportunidade,
de tomar a decisão de ter a salvação. Queridos, o tema dessa mensagem é tomando a decisão de ter a salvação. E verdadeiramente você ter a certeza se você é salvo ou não. Porque Jesus está voltando. E como eu ou você podemos dormir sem ter certeza da salvação? Isso não pode virar uma opressão. Isso não pode virar algo sufocante em nossa vida, mas tem que ser algo de paz. Porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria. E se você foi justificado, e se você está dominado pelo reino de Deus, você tem paz, e você tem alegria do Espírito Santo. E aí você vive como está em João, capítulo 14. Olha o que Jesus falou sobre a sua volta. Os apóstolos ficaram muito tristes quando eles entenderam que Jesus morreria, e que Jesus voltaria para o céu. A Bíblia diz que Jesus olhou para ele e disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus foi preparar moradas. E eis que lá em Apocalipse capítulo 3, vamos ler? E eis, Apocalipse 3, versículo 14 e 15. Apocalipse capítulo 3. Por favor, capítulo 3, versículo 11. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua. Apocalipse 3, 11. Eis que venho sem demora. Jesus está voltando. Eis que venho sem demora. Guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. E aí Jesus, ele vai dar uma explicação no versículo 12. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca mais sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Jesus prometeu que cedo ele vem. Irmãos, Jesus voltou hoje para algumas pessoas. Jesus voltou ontem para milhares de pessoas. Será que essas pessoas estavam salvas? Porque eu quero dizer para você que o primeiro sinal de que você não é salvo é que se você não tem certeza da salvação. Esse é o primeiro sinal de que você não é salvo. Por quê? Porque fé é o firme fundamento, é uma firmeza. E como eu disse, o reino de Deus, ele é 3 elementos: ele é justiça, paz e alegria. Como que uma pessoa vai viver em paz sem ter certeza da salvação? Nós poderíamos citar tantos nomes de tantos homens que viveram uma vida atormentada até o dia em que descobriram como alcançar a salvação. A Bíblia diz que Jesus enviou um mestre, o Espírito Santo, e ele vos ensinaria todas as coisas. E a primeira coisa que o Espírito Santo quer deixar bem claro para você é que você está tendo a oportunidade agora de começar a obter a salvação. Por quê? Porque Marcos capítulo 16 diz que Jesus afirmou claramente, Marcos 16, versículo 15, e disse-lhes
Jesus, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Você está ouvindo o evangelho. E se você ouvir o evangelho, é porque Deus está te dando a oportunidade de você receber a salvação. Porque o evangelho é essa boa notícia de que Ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido, de que Ele deu a vida para que você não vá para o inferno, para que você não seja condenado, mas para que você seja resgatado e salvo pelo poder do sangue dele que Ele derramou naquela cruz por mim e por você. Eu quero que você entenda isso, que o evangelho é isso. Então ele diz: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Versículo 16: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Deu para entender? Quem crer é salvo. Agora, é necessário que você, ao ouvir esse evangelho, receba esse amor de Deus. Esse amor de Deus por você. Deus te ama. Foi por isso que Jesus morreu na cruz, porque Deus te ama. E Deus, Ele prova para mim e para você que Ele nos ama, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós essa pessoa mesmo, essa pessoa pecadora, essa pessoa destituída da graça de Deus. Romanos 5:8. Você pode ler Romanos 5:8, está escrito bem e claro isso, que Deus prova o seu amor para comigo, sendo eu ainda pecador. Por quê? Porque Deus olhou e disse: o Walter vai para o inferno, porque o salário do pecado é a morte. Mas Deus olhou e disse: mas tem algo, o meu dom é a vida eterna, através do meu Filho Jesus Cristo. Está lá em Romanos 6:23. Queridos, Deus olhou e viu que nós todos iríamos para o inferno, mas Deus tomou a iniciativa e Ele começou a manifestar o dom dele, que é a vida eterna, através de Jesus. E você, ao ouvir o evangelho, você, ao receber esse amor, sabendo que Deus te ama, tome a atitude de se arrepender dos seus pecados. Observe que todo ser humano que ouve o evangelho precisa entender que a nossa vida passada do velho homem entristece, ofende a Deus. Por isso Atos capítulo 3, versículo 19. Pedro está pregando, está explicando e dizendo para eles: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério, pela presença do Senhor. Irmão, sem arrependimento não há salvação. Por isso que um salvo, ele sabe que ele é salvo. Por quê? Porque aconteceu uma mudança nele. O arrependimento veio. E a conversão aconteceu. Ele é um novo homem. Quando você olha para essa palavra, você vai ver no capítulo 2, versículo 37, que uma multidão de quase 3.000 almas pergunta para Pedro: o que devemos fazer, irmãos? E Pedro lhes diz: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, irmãos. E o Espírito Santo só sabe produzir algo, que é a vida, e vida com abundância. Foi Ele quem deu vida à humanidade. Ele traz a vida abundante sobre nós. Arrependa dos seus pecados. Eu quero perguntar para você: quantos aqui gostariam realmente, você que está na sua casa, de alegrar a Deus, de fazer realmente festa? Levante a sua mão. Então vá para Lucas agora, capítulo 15. Vamos provocar uma alegria ali no céu agora. Lucas capítulo 15, versículo 7. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento.
Se Jesus veio buscar e te salvar, o arrependimento precisa existir em mim e a sua vida. E quando há o verdadeiro arrependimento, aliás, só existe um arrependimento. Não tem como, irmãos, uma pessoa dizer que se arrependeu, se verdadeiramente ela não receber esse arrependimento. E a Bíblia diz que há festa, há alegria no céu por um pecador que se arrepende. Esse é o maior de todos os milagres. Eu quero que você entenda que há festa, alegria no céu. Por quê? Porque se o arrependimento bater em nós, é porque o Evangelho chegou. A vida de Jesus provoca algo em nós que é o arrependimento. E aí eu tenho certeza que eu e você ouvimos aquela voz de Mateus capítulo 11, versículo 28. Quando Jesus abre os braços e diz: vinde a mim todos os que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus está dizendo novamente essa palavra. Querido, venha para os braços de Jesus. Faça como aquela mulher de João, ali no capítulo 12 que nós lemos. Aquela mulher que foi aos pés de Jesus, que quebrou ali o vaso, aquela mulher que ungiu a cabeça de Jesus, aquela mulher que fez o que tinha que ser feito. Venha para Jesus nessa noite. Comece a ter uma mudança de vida, comece a ter essa salvação. E eu quero dizer para você: receba o convite de Jesus, venha a Ele. Venha a Ele. Ele provou que te ama. E Ele quer colocar o seu nome em um lugar maravilhoso, em um lugar tremendo. Um dia no Velho Testamento, lá em Êxodo, Deus falou para Moisés: olha Moisés, a alma que pecar, essa morrerá, e eu riscarei o nome do meu livro. Agora, irmãos, no Novo Testamento nós vamos ver as citações sobre que quando nós recebemos a Jesus, que o nosso nome vai para esse livro, o livro da vida. Vá para Apocalipse, capítulo 21, versículo 15. Há muitas citações, mas eu vou só citar apenas algumas. Apocalipse, capítulo 20, versículo 15. Apocalipse 20, 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Apocalipse capítulo 3, versículo 5. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Ao que vencer. Vencer o que, pastor? Vencer todas as tentações. Vencer essa luta que o diabo tem contigo diariamente, os demônios, de querer colocar dúvidas no seu coração, de te distrair você, conduzir você a outras coisas e deixar essa vida maravilhosa que é viver no reino de Deus. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome. Sabe por quê? Porque se você está em Cristo, você vai passar por luta, você vai passar por tribulações. Mas Romanos 8, versículo 1 diz: portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus.
Porque você é templo do Espírito de Deus. Ele habita em você. É Ele que conduz a sua vida. Permita o Espírito Santo habitar em você. Irmão, eu quero ler com você como era na época apostólica. Olha que glória. Filipenses, capítulo 4. Eu quero que você leia e você mesmo tire a sua conclusão agora. Capítulo 4, versículo 3. Peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e com Clemente, e com os outros cooperadores, cujo nome estão no livro da vida. E de maneira nenhuma arriscarei os seus nomes, e de maneira nenhuma será lançado no lago de fogo e de enxofre aqueles que estão com seu nome no livro da vida. E Paulo olha e diz: ajude essas mulheres, ajude Clemente e também os meus demais cooperadores, que trabalham comigo aonde? No Evangelho, cujo nome deles estão escrito no livro da vida. Paulo sabia e tinha certeza a quem ele servia, e sabia que o Deus dele era um Deus vivo, poderoso, a qual se apresentou várias vezes pessoalmente a Paulo e lhe entregou o Evangelho a qual ele pregava. Eu quero perguntar para você: você conhece o teu Senhor, o teu Salvador? Você verdadeiramente tem um encontro real com Ele? Porque se você tiver, você sabe que Ele vive, e se Ele vive, você também vai viver eternamente com Ele, e você não terá dúvida nenhuma sobre a sua salvação, porque você sabe que Ele vive. E se Ele vive, Ele ressuscitou e Ele reina para todo sempre. Você sabe que Ele está vivo. Você sabe que Ele está vivo. Por isso você vive uma vida diferente. Paulo tinha certeza da salvação, e não somente dele, mas dos seus companheiros de trabalho. Eu quero lhe perguntar: os seus discípulos estão com o nome no livro da vida? E quando nós falamos de discípulos, nós falamos de conhecer cada um deles. Como estão os seus discípulos? Agora vamos um pouco mais profundo. Marido, você sabe se a sua esposa é salva ou não? Filhos, seus pais são salvos? Pastor, nós não podemos julgar ninguém. Jesus disse que pela árvore conhece o fruto. E um salvo, ele resplandece. A Bíblia diz que o salvo é o sal da terra. A Bíblia diz que o salvo, que o cristão, ele é luz no mundo. E aí? Eu quero nessa noite perguntar: e aí, a sua família está salva? Morreu? Morreu em Cristo? Ou morreu nas trevas? Você nessa noite tem a sua salvação ou não? Está salvo ou não? E o salvo, a primeira coisa é que ele persevera para não perder a coroa. Ele não é orgulhoso, ele não é soberbo, ele é humilde, ele é discípulo, ele é submisso. Nessa noite quero terminar dizendo para você: tome a decisão de ter a certeza da salvação. Se renda ao Espírito de Deus. Se coloque de pé. Aí na sua casa também se coloque de pé. O Espírito de Deus está falando contigo. Se entregue a Ele agora. Receba o amor do Senhor. Receba a certeza da salvação. Entregue seu coração. Se você não tem comunhão com o Espírito Santo, é porque tem uma barreira aí.
Não espere você morrer para viver comunhão com o Espírito Santo, porque você não vai viver não. Tem que ser agora. Porque Jesus disse: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. João batizou com água, mas eu vos batizarei com o Espírito Santo. Receba o Senhor Jesus no teu coração. E faça algo, uma permuta com Jesus. Receba Ele e dá sua vida para Ele agora. Se for preciso, dê um grito. Se for preciso, ajoelhe-se. Ame Jesus Cristo verdadeiramente de todo o seu coração. Venha a Ele agora pela fé. Se encha agora do amor de Deus. Permita Jesus tirar toda a condenação, tirar tudo que tem dentro de você, tirar toda a sujeira agora. Ele habita no meio dos louvores e nós vamos cantar. Mas não se distraia, fique na presença do Senhor. Tenha um encontro agora real com o Senhor. Tenha agora um momento de comunhão com o Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo, conduza-nos. Te amamos, Senhor. Te amamos, Senhor. Como nós te amamos, Senhor, nós te amamos. Desejamos mais de ti. Arramando reviacito, recanto ramás. Aleluia. Com poder. Oh, aleluias. Este mundo necessita. Sim, Senhor, esse homem, essa mulher, mais de ti. Este mundo necessita de ti. Como nós carecemos do Senhor, precisamos de ti. Todo aquele que proclama o nome de Jesus será salvo. Será salvo. Aleluia. Todo aquele Glória. que proclama o nome de Jesus será salvo, será salvo. O remando remia, sorianda ramás. Diga a Jesus Cristo o quanto que você precisa dele. Diga ao Senhor Jesus o quanto ele é importante para ti. Desejamos mais. Tu és o desejado, Senhor, de todas as nações e principalmente, Senhor, da minha pessoa. Eu te amo. Vem, Senhor, mais e mais sobre a minha vida. Este mundo necessita de esperança. Receba a minha vida, Senhor, receba o meu Este ser. mundo necessita de Aleluia, ti. aleluia, sejamos cheios, cheios, cheios. Todo aquele que proclama o nome de Jesus será salvo, será salvo. Todo aquele que proclama o nome de Jesus será salvo, será salvo. Se você pode, levante as suas duas mãos aos céus e declare todo o seu amor por Ele, toda a graça. Permita Ele escrever o seu nome no livro da vida nesta noite. Senhor, a Ti a glória. Tu és a luz do mundo, minha esperança, Rei de majestade. Tu és a luz do mundo, minha esperança, Rei de majestade. Aleluia, aleluia.
a nossa salvação. Todo aquele que proclama o nome de Jesus será salvo, será salvo. Todo aquele que proclama o nome de Jesus será salvo, será salvo. Aí dentro da sua casa aqui agora, diga comigo: em verdade, eu vos digo que todo aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Não entra em condenação, mas já passou da morte para a vida. Levante as tuas mãos. E se você pode, declare comigo: Senhor Jesus, a minha casa, a minha família vai ouvir a tua palavra e crer em Deus Pai, que te enviou, e eles vão ser salvos, porque nós vamos invocar o teu santo nome, para a glória e louvor do teu nome. Mas agora, nesse momento, se você, meu irmão, ainda não tem certeza da salvação, você ouviu a palavra, creia em Deus Pai, o quanto Ele te amou, aceite Ele agora em seu coração, se entregue totalmente, mas na decisão de ser fiel até o fim, porque nesse momento Ele conhece o teu coração. E se você se entrega de verdade, o seu nome está sendo escrito no livro da vida. Espírito Santo, agora nesse momento, agora Espírito de Deus, agora, receba esse milagre, meu irmão, o maior de todos os milagres, a tua salvação. Crê no Senhor Jesus, começa por você e depois será a tua casa também. Receba a salvação, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Seremos a luz na escuridão, falaremos ao mundo do teu amor sem igual. Seremos a luz que brilhará, Jesus esperança pra humanidade. Receba agora a presença do Espírito de Deus. Sinta o amor de Deus. E se você puder, entre em contato conosco. Depois de terminado o culto, entre em contato conosco, porque a graça de Deus te alcançou. Se você pode, ainda por 30 segundos, louve ao Senhor, adore a Ele. A graça de Deus te alcançou. O amor do Eterno está em ti. Sê tu uma bênção em todo o tempo. Senhor, abençoa teus filhos, tuas filhas, guarda, protege e livra de todo o mal. Senhor, tua graça, tua benevolência sobre cada um dos irmãos, sobre cada uma das irmãs. Senhor, a tua graça, a tua bênção, a tua benevolência. Senhor, os guarda, protege, livra toda a igreja. Igreja, o Senhor te abençoe, o Senhor resplandece o rosto sobre ti. Sê tu uma bênção em todo o tempo, e o teu Salvador reina, e eis que cedo Ele vem. Por isso adore a Ele, e louve a Ele de todo o coração, porque Ele está voltando. Ele vem, Ele vem, Ele vem. Adore a Ele, glorifica a Ele, exalte a Ele. Seremos a luz na escuridão, falaremos ao mundo do teu amor sem